De volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. E olha, faltou a gente mandar um alô, um abraço muito especial quando o programa começou, gente. Pra quem? Leilane, nossa produtora, tá fazendo aniversário essa semana. verdade. Parabéns, Parabéns. Leilane. Parabéns, Leilane, produzindo Parabéns, a gente Leilane. aí. Parabéns. Leilane numa idade tão especial, mas a gente não fala idade, né? Isso é uma coisa muito Mas Será é uma que ela é idade geração extremamente Z? abençoada. Oi? É verdade. Será que ela é geração Z? Eu acho Que não. Parabéns, Leilane, que Deus te abençoe bastante, viu? Olha, uma pesquisa relacionada ao comportamento de jovens em diversos países aponta que a geração Z, ou seja, aqueles jovens nascidos entre o fim de 1990 e o começo dos anos 2000, enviam 206 mensagens por dia, quase 3 vezes o volume da geração nascida nos anos 80. E 25%, por exemplo, já receberam os nudes. Se comparado a outras gerações, eles estão muito mais conectados do que o restante da população. Eles não conheceram o mundo sem internet e pagam o preço de uma sociedade sempre conectada. Esse nome, geração Z, muda muito, né? Tem geração Y, geração Z, enfim. Mas essa população que nasceu final da década de 80, começo da década de 90. Mais propriamente ali, habitando a década de 90. A gente poderia começar segmentando esse papo, né? Para dividir aqui as classes. E para conversarmos sobre isso pelas nossas próprias experiências. Eu nasci Ela tá ali no você de velho, só pra deixar Eu claro. estou querendo entender. Eu já peguei Eu acho desde que o tá bem começo. dividido aqui, ela assim, fez de um sabe? jeito que parecia meio científico, mas eu peguei assim. Geração Wagner, Y. você é o mais velho aqui, você não faz parte aqui. Vamos Olha só, Foi só uma brincadeirinha pra gente dar uma movimentada olha nesse só. papo aqui. Eu até sou mais velho. Agora, vocês nasceram no finalzinho da década de 80, comecinho da década de 90? Então não foi tanto, né? Mas Aham. praticamente, porque criança não lembra de nada. Então eu posso Não, a quase gente tá falando dizer... de nascimento, a gente não tá falando de quando lembra. Tá, tudo O bem, que tudo vai bem. revelar é como que era a conexão na casa dela. Isso, internet. Olha, Internet, como que é? Gente, eu fui conhecer internet, computador, ó, já tava grande, viu? Então- Mas eu me divido Então muito você também não é. Não, eu não sou. Fato é que eu não sou. Mas eu me divido muito, assim. Realmente, eu sou dessa parte mais conservadora. Não sou tão conectada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a profissão acabou me jogando para esse meio. E é realmente meio difícil se desligar do smartphone. Eu não sei, eu acho interessante a pesquisa aqui e tal. Eu estou procurando aqui até o número. Quantas mensagens? 206 206 mensagens por dia. É muita coisa. O pessoal da geração Z manda. É bastante coisa? É. Agora, gente, tudo bem. Não somos aqui da geração Z. Mas só pegar o WhatsApp, né? Quantas Pois é. mensagens a gente manda por dia aí? Então, por exemplo, o WhatsApp, para mim, né, que é a rede social hoje mais utilizada, ela está no ranking, né, em primeiro lugar, é uma ferramenta de trabalho para mim. Exatamente. Né? Claro. Eu me comunico com os meus convidados, eu tenho ao vivo 2 vezes por semana, eu fecho pauta, eu envio o link, né? Então, é uma ferramenta de trabalho, que eu não sou geração Z, né? Mas eu acho que eu tenho alguns hábitos Por da pouco, geração né, Z. Luciana? Por Por pouco, pouco, gente, pouca coisa. quase. Mas eu acredito que a profissão, não dá para você trabalhar com comunicação sem você estar dentro... Mas olha, eu iria além. Eu acho que a gente que trabalha com comunicação realmente é muito forte. Mas eu acho que muitas áreas têm usado as redes sociais e de forma cada vez mais intensa. Ainda mais falando em troca de mensagens. Não, eu acho até que assim, sistema, tipo assim, sistema de... Até o pessoal do lado do direito para enviar... O próprio sistema do governo, assim, sabe, esses órgãos públicos, enfim, no geral, tem usado o WhatsApp como ferramenta de, tipo, meio que substituir do e-mail, sabe? Ao invés de mandar por e-mail, manda pelo WhatsApp. É muito engraçado isso, né? Mudou muito. Agora acho que a linha é muito tênue. Porque uma coisa assim, ó, e a gente sabe disso porque a gente vive nesse meio, a gente analisa isso porque a gente trabalha com comunicação, mas é uma coisa que a sociedade como um todo, a gente tem visto isso sendo discutido em programas de televisão, em programas de rádio, em revistas, jornais, enfim, em diferentes lugares. Uma coisa, eu acho que é essa análise que você faz. Poxa, 206 mensagens no dia, acho que faz parte do nosso dia já mandar tantas mensagens assim e tudo mais, faz parte do trabalho, etc. Agora, até que ponto esse hábito de a gente se comunicar muito por meio das redes sociais, ou seja lá de que maneira
for, né? Pode não ser uma rede social, mas, sei lá, tem gente que... Não posso falar que manda muito e-mail, porque ninguém mais manda e-mail quase hoje em dia, assim, nessa grande quantidade. O negócio mais é mensagem. Mas o grande ponto é assim, uma coisa é você ter que usar isso como uma ferramenta de trabalho, etc. Outra coisa é você se perder nesse meio e esquecer dos contatos reais. Isso fica muito claro quando você vai num restaurante com os seus amigos e quando você percebe, tá praticamente todo mundo mandando mensagem ou quando interage, a Carol, olha que engraçado esse vídeo aqui que eu vi, entendeu? E mostra. Então, eu acho que a linha é muito tênue entre uma coisa e outra, quando você não consegue separar esses dois momentos. E é difícil mesmo, porque quem consegue resistir hoje em dia, não vou dizer quem consegue, porque tem muita gente que consegue, mas é muito tentador hoje em dia. Você ouviu um barulhinho, uma notificação, na hora e você já não vai pegar ver o o que celular, é, é entendeu? Não, Eu acho Agora, que o que acontece aí nesse contexto também, Leite, eu já passei por uma situação assim, a pressão social virtual. Porque imagina, você está num restaurante Isso mesmo. com todos os seus amigos, seu celular descarrega. Quem nunca passou por isso? Todo e mundo aí, tá no tem celular. Um momento, você tá ali, conversa, mas todo mundo tem um momento de silêncio. Silêncio, que todo mundo vai pro seu celular e aí você fica. Nossa, Né? E Eu isso já passei acontece, por isso. inclusive, em relação às redes sociais, né? Você não tem Snapchat? Como assim você não tem Snapchat? Você trabalha com comunicação, mas você precisa ter Snapchat. Você tem que saber como que a ferramenta funciona. Você é obrigado a entrar na rede social, porque senão você é simplesmente excluído, né? E ainda rola um preconceito se você, que trabalha com comunicação, não sabe como funciona ou não está na rede social. Gente, Então, essa pressão social, eu imagino, nós que não nascemos na geração Z sofremos, você imagine quem nasceu. Talvez eles não sofram, né? Talvez para eles aquilo eles ali nem é a saibam vida. que Eu existe. conheço algumas pessoas que, os pais, eles ficam ali e tal, e o adolescente, ele não é tão ligado assim na rede social. E eu já conheci, eu tenho sobrinhos, né, que não são tão ligados e eles sofrem por isso, né, por ter essa opção, ou ter essa opção foi obrigado a, né? A gente a não estava ter falando tanta aqui ligação assim. dessas 206 mensagens e de como isso contribui para o nosso ambiente profissional. Se a gente fosse se reportar aos anos ali, muito passados, onde não existia essa tecnologia, sei Tipo, lá. uns 10 anos atrás? Não, um pouco mais, um pouco Muito mais. passado. Muito tipo, passado. uns 5 5 anos anos atrás. Tipo assim, ó. Ano passado. Vamos supor o trabalho, a Luciana falou, né? Tem 2 ao vivo por semana, tem que fechar a pauta, tem que fechar convidados. Sei lá, acho que a Luciana ia estar mandando memorandos. Imagina. Né? Mandando Ofício. ofícios. Então, hoje a gente manda um WhatsApp, fechou, acabou. Aham. Agora, o grande lance não é simplesmente substituir a forma de comunicação por uma coisa um pouco mais fácil. Compacta O também, né? negócio é essa dificuldade em separar o mundo real do mundo virtual. Eu não sou da geração Z, eu nasci em 81, o começo da década de Isso 80. mesmo, admite, Wagner. Tenho 35 anos, muito bem vividos, muito orgulho de ter 35 anos e tal. Aí o que acontece? Eu já me peguei numa situação assim, ó. Poxa, eu tô no restaurante, tô com gente legal, tô com gente que eu gosto de conversar, mas ali, dá aquele momento, eu vou pro WhatsApp e converso com pessoas que geralmente eu converso no WhatsApp. Passei por uma experiência de estar com todas as pessoas no restaurante que eu mais troco mensagens no WhatsApp. E o que aconteceu? Era meu aniversário. Nossa, que Mas experiência eu interessante. não me toquei disso. Tô com pessoas queridas aqui e tal. Só que o que aconteceu? Eu falei pelo celular com outras pessoas que não estavam à mesa. Pessoas que, de Nossa, repente, eu não falaria, porque Dá eu falaria muita com raiva. esses que estão à mesa. Então, vendo? a gente já não sabe mais o que é se relacionar sem ter a mediação da tecnologia. E eu quero destacar uma outra coisa, que eu acho que, além disso, é mais grave ainda, é essa aceleração que essas tecnologias, aplicativos, e a gente está aqui falando do WhatsApp, né? Porque agora a gente carrega, né, o celular para qualquer lugar e a gente pode trocar essas informações, como você acabou de mencionar. Essa aceleração, Wagner, não te dá tranquilidade de você estar fora do trabalho ou em qualquer outro lugar e o seu telefone toca e você vê que a mensagem de trabalho parece que não tem a paciência suficiente de esperar o próximo horário, né, de expediente normal. Você já quer logo responder. Está apitando, você já quer logo resolver. Tem um pesquisador no NASP e eu acho ele fantástico, ele é muito conhecido, as pessoas conseguem falar com ele, tanto é que ele dá palestras por aí. E aí um dia
me viu, ele me vê assim no celular, né, ligando, resolvendo uma coisa ou outra, ele falou o seguinte, nossa, isso aí vai acabar te matando. Eu falei assim, mas professor, como que as pessoas fazem para te procurar então, né? Tipo, muitas pessoas questionam, né? Aí ele falou assim, então, aí é que tá, eu viro para elas e bondosamente eu digo, não quero ser achado. É que ele quero não tem ser celular, achado. né? Não tem celular. Não tem celular. Eu penso, como o senhor não tem celular, professor? Como que as pessoas falam com o senhor? Então, realmente, eu gosto de discutir muito com o pessoal onde eu trabalho, que a gente discute sobre isso na comunicação, né? Sobre a aceleração. E isso maltrata o ser humano. Porque é nessa hora que você está no restaurante com seus amigos, com a sua família, que você está ali com ele. Você tem que viver aquele momento. Você não tem que responder alguém do trabalho. Se alguém te perguntou, paciência, espera. Se for muito grave, a pessoa vai te ligar. Apesar Coisa de que estar quase conectada... ninguém mais faz hoje em dia, né? Quem liga, né? Quem faz uma ligação pelo telefone é realmente um caso urgente. Fazer Não, e uma outra ligação coisa. telefônica hoje em dia é declaração de amor, você sabe, né? Sim. Tipo, Dizem os parabéns memes pra por você. aí. Aí você manda pelo WhatsApp. Se a pessoa te ligar pra dar parabéns, aí você fala, essa pessoa gosta de mim. Ela tá gastando o dinheiro dela pra me ligar, entendeu? Leite, essa questão aí de você gostar de alguém e de considerar alguém, isso tem sido... As redes sociais têm sido uma aprovação disso também. Eu já ouvi discussões, né, sobre isso. Se você segue fulano é porque você gosta, né? E se você posta uma foto e não tem um X número de curtidas, ou se aquela pessoa parou de curtir suas fotos em um determinado momento, já fala, opa, Aconteceu alguma coisa. Fulano, você está chateado comigo? Já rola um WhatsApp aí. Então, assim, isso é muito perigoso. Você vê como as relações... Então, gente, não é nada. Meu celular simplesmente não consegui acessar o aplicativo, estava trabalhando demais essa semana e não tive tempo. Você vê como as relações, elas começam a ser... Transformadas. A serem baseadas em um aplicativo, uma rede social. Não, eu queria até trazer, Lu, um outro ponto aqui para essa discussão. Acho que a gente não pode ir para o intervalo sem falar sobre isso. Que, assim, eu falei que 25% já recebeu um nude. O que é um nude? Não é a cor nude que as mulheres falam, não. São aquela história de mandar uma foto nu para outra pessoa, pelo Snapchat, pelo WhatsApp, enfim. 25% dessa geração já recebeu isso, ou também o que eles chamam de sexting, que é o texto, a mensagem de texto com conteúdo sexual. Então, também existe um grande problema de enxergar limites do corpo, limites de exposição da imagem, limites de segurança por essa geração. Ela está tão presente e tão fortemente ancorada no aplicativo, como você colocou, a gente habita esse aplicativo, que parece que essa relação com o corpo também ficou muito ampla. Posso fazer uma análise dentro disso que você está falando? Me surgiu agora e eu acho que, do meu ponto de vista, faz bastante sentido. Essa geração Z, que é a que surge ali principalmente depois dos anos 90, etc., essa geração é uma geração onde você tem um número cada vez mais crescente de pais ausentes na educação dos filhos. Quando você tem os pais ausentes na educação do filho e uma grande possibilidade de conexão com o planeta inteiro por meio da internet e uma conexão sem filtro nenhum, isso acaba alterando a sua própria percepção das relações sociais e do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que talvez essa geração fique tanto tempo na internet ou com redes sociais? Porque ela já cresceu num ambiente onde o pai não queria cuidar, falava assim, pega esse celular aí, pega esse tablet, fica no computador. E quando você também vai para a internet, que é o mundo inteiro à sua disposição, é só você ver algumas pesquisas. Qual é a maior porcentagem de conteúdo que tem na internet? Qual o maior tipo de conteúdo que você tem na internet hoje em dia? Conteúdo sexual. Conteúdo sexual, Pornografia. pornografia. Então, desde pequeno, essa geração, se não teve pais que intermediaram essa relação dessa criança, desse adolescente com o mundo virtual, ela começou a absorver tudo, inclusive essa sexualidade. E isso muda a percepção de sexualidade dela. Por isso verdade. que, para uma pessoa dessa geração Z, 1 em cada 4, 25%, 1 em cada 4, já receberam ou mandaram uma foto nu para alguém. Quer dizer, cara, não é uma questão de tipo, vai além da questão que a gente fala, que vai contra princípios bíblicos, que a gente acredita aqui, que a gente prega no Novo Tempo, mas
vai além da questão de, tipo, ter uma relação sexual fora do casamento, antes do casamento. É além disso, é uma questão assim, olha, a minha nudez... De vulnerabilidade, né? A minha nudez não quer dizer nada, é só uma coisa que eu mando para você, e quando eu mando para você, significa que qualquer outra pessoa pode mandar isso para o mundo inteiro. Então, quer dizer, é uma deturpação de como essa geração vê a própria sexualidade. Tem um aspecto muito interessante, Leite, nessa questão da educação, e a gente vê como o espaço físico interfere no virtual e no comportamento também. Eu lembro que quando eu era pré-adolescente, nós tivemos ali o primeiro computador em casa, o computador ficava na sala, né? Minha mãe assistindo TV, meu pai circulando, minhas irmãs também. Então, você estava conectada, né, virtualmente, mas tinha um lance social também, que os seus valores familiares estavam ali, né, os seus princípios, os pais acompanhando. E eu não estou falando de valores ou princípios diretamente relacionados a questões religiosas, né? Mas eu falo valores familiares mesmo. Então, você sabia qual era o seu limite. Quando a gente vê o crescimento dos smartphones, né? O momento em que uma criança de 10 anos tem na palma da mão o mundo, né? E a gente sabe, como você falou, a pornografia à disposição, e aí você você é sem filtro, né? E aí o pai tira a responsabilidade dele, não, vamos lá, você ter o mundo na sua mão. Então, como o espaço físico, como as relações, as relações pessoais, elas vão interferir diretamente no virtual. Mas sabe de uma coisa, gente? A cada mídia que chega, acontecem essas transformações e sempre há essa discussão. O que eu acredito que aconteceu com a internet, às vezes eu fico pensando se ela realmente mudou o jeito do ser humano ser quem ele é. É que ela potencializou. Quando entrou a TV, também teve muita discussão em relação a isso, educação, um monte de coisa, os filhos que agora ficariam na TV, etc, etc, etc. Só que com a internet, a gente carrega ela para todo lugar, potencializou isso porque eu aqui agora posso mandar uma foto para várias pessoas. O conteúdo que eu assisto, que eu vejo aqui é rápido, eu posso buscar qualquer um. Talvez na TV tinha aquela programação e aquela programação que eu tinha acesso a ela. Então, assim, vamos falar de fofoca, por exemplo. O ser humano é fofoqueiro desde sempre. Mas com a internet Tem alguns que são muito. Se ele fosse defender que eu achei que ele fosse defender também. Então, assim, o ser humano sempre foi fofoqueiro. Acontece que agora a fofoca teve visibilidade porque eu tenho condições de fofocar, não que eu faça isso. De fofocar com quem está no Japão, por exemplo. Sim, exatamente. A fofoca está sem limites. Antes era só com a vizinhança Mas é interessante e tudo mais. esse pensamento. Tem um livro... eu acho que esse livro não tem no Brasil, mas traduzindo o título é assim, o que a internet tem feito com o nosso cérebro? E aí vai contar, por exemplo, da invenção da caneta esferográfica. E como a caneta esferográfica facilitou o processo da escrita, e como o processo da escrita mudou a forma como a gente pensa. Porque eu penso muito parecido com o jeito que eu tenho a possibilidade ou não de escrever. Então, depois da invenção do mapa, tudo ficou mais fácil para que as pessoas se localizassem. Então, o sistema, o pensamento de geolocalização é diferente. Se a gente for pensar no GPS, aí é outra história. Você lembra quando saiu aquelas agendas eletrônicas para poder decorar números? E que teve essa discussão que agora a gente não ia conseguir decorar números de telefone, porque tinha agenda. Então, assim, quando eu penso na geração Z, como eu sou diferente deles, eu penso, nossa, parece que é uma geração sofrida, o povo não se relaciona, todo mundo na internet, o pensamento é curto. Mas, como eles nasceram já com isso tudo, eu acredito que eles vão aprender a se socializar mesmo diante disso. Eu estou colocando só um outro ponto, tá, gente? Só Tomara que não vire um caos e ninguém se socialize com mais ninguém e fim de conversa. Vamos para o intervalo? Vamos lá? Temos que ir, né? Temos que ir. No próximo bloco, a gente conversa sobre a ocupação de várias escolas estaduais no Brasil. Não sai daí, a gente volta já.